A teoria crítica é um método teórico que, ao contrário da teoria tradicional de Descartes, busca a unidade entre teoria e prática e está prestes a integrar a atenção com o presente ao pensamento tradicional dos filósofos. A teoria crítica tem um início claro no manifesto de ensaio intitulado Teoria Tradicional e Teoria Crítica, publicado por Max Horkheim em 1937. A teoria crítica tem significados estreitos e amplos na filosofia e na história das ciências sociais. A rigor, a teoria crítica refere-se a várias gerações de filósofos e teóricos sociais alemães, conhecidos como Escola de Frankfurt na tradição marxista da Europa Ocidental. De acordo com estes teóricos, as teorias críticas podem ser distinguidas das teorias tradicionais, baseadas em propósitos práticos e específicos. A criticidade de uma teoria é que ela busca libertar a humanidade da escravidão e agir como libertação influenciada. Inclui uma abordagem filosófica social que se concentra na reflexão e avaliação crítica da sociedade e da cultura para revelar e desafiar as estruturas de poder. Ele se originou da sociologia e da crítica literária e acredita que os problemas sociais são mais influenciados e criados pela estrutura social e pressupostos culturais do que por fatores pessoais e psicológicos. Considerando que a ideologia é o principal obstáculo à libertação humana, a teoria crítica é composta principalmente pelos teóricos da Escola de Frankfurt, Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Erich Fromm e Max Horkheim, se constituída em uma escola de pensamento. Horkheim descreveu uma teoria como crítica porque busca libertar os humanos do ambiente que os escraviza. Em sociologia e filosofia política, a teoria crítica representa a filosofia marxista ocidental da Escola de Frankfurt. Ela foi desenvolvida na Alemanha na década de 1930 e foi inspirada nas ideias de Karl Marx e Sigmund Freud. Embora teoria crítica ou teoria social crítica possa ter elementos ideológicos semelhantes, o uso da teoria crítica como um termo apropriado enfatiza o pedigree de conhecimento específico da Escola de Frankfurt. Oi, eu sou Vinícius Caleb e quando falamos sobre produção em massa, automaticamente a gente mete sobre a indústria cultural. E o que seria a indústria cultural? A indústria cultural nada mais é do que um conceito que é usado para designar a transformação de diferentes obras em produtos que têm um certo padrão, que são padronizados, principalmente devido à introdução da tecnologia. E essa expressão ela foi citada pela primeira vez no livro Dialética do Esclarecimento, que foi escrito por dois sociólogos alemães, o Theodor Adorno e Max Horkheimer. E no capítulo desse livro, os próprios autores descrevem que essas peças culturais elas servem principalmente para manipular a população, disseminando a visão das elites. Isso mesmo, manipular a população. Tanto que, segundo o Adorno e o Horkheimer, a produção de livros, filmes, músicas e outros artigos que são culturais e padronizados principalmente, ela meio que contribui para ter uma ideia de que a própria felicidade pode ser conquistada através do consumo de bens e de serviços. Tanto que uma coisa peculiar é que os autores da Escola de Frankfurt, para justificar essa sua tese, eles afirmam que o cinema e o rádio não precisam mais se apresentar como arte. Então, para eles, quando são produzidos em séries, são apenas um negócio. Serve principalmente para atender o público que é tratado como consumidor. E eles não querem saber do valor artístico do produto, mas sim sua possibilidade de lucro. Então, assim, qual é o objetivo da indústria cultural? A indústria cultural nada mais nada menos que busca por maneiras de obter e aumentar o lucro. Quando vamos aplicar o meio cultural, ele acaba tendo uma padronização nas obras produzidas, a fim de atender ao gosto do maior número de pessoas possíveis. E, por exemplo, o que acontece deixa eu ver aqui, quando uma banda ou estilo de música faz sucesso, em seguida surgem vários outros grupos e canções semelhantes. Então, já que essa fórmula da primeira banda ou música deu certo, a ideia é repetir esse caminho para poder realmente aumentar a popularidade e também o consumo dessas canções do público. Por exemplo, só que aí é que tá.
Esses propósitos menos evidentes da indústria cultural são a dominação de classes e a imposição dos ideais da elite. Então, essa acaba remetendo também à razão instrumental, resultando em indivíduos alienados. Então, esse domínio ele é feito de modo sutil, disfarçado em produtos de entretenimento que promove até mesmo uma vida de consumista. Olá, meu nome é Márcio. Eu vou falar sobre a Escola de Frankfurt, como a teoria crítica nos atinge hoje em dia pela internet e também sobre a crise do indivíduo. Bom, a Escola de Frankfurt ela foi fundada em 1924 pelos estudantes do Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt. Esse instituto ele era ligado à Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Essa escola ela era um movimento social, filosófico e político, e que a principal causa deles foi estudar a dinâmica das mudanças sociais naquela época. E esses membros que faziam parte desse instituto e da escola de Frankfurt, eles eram meio que peritos em todas essas disciplinas. E eles ficavam só analisando ali para poder criar algo novo e assim por diante. A primeira geração da escola de Frankfurt foi composta por pensadores como Adorno, Horkheimer e Marcuse. A maioria dos membros dessa geração era de origem judaica. E por isso que essa primeira geração ela fugiu do nazismo e foi para a escola dos Estados Unidos. E depois da Segunda Guerra, esse instituto voltou para Frankfurt. Os membros mais conceituados dessa geração foram Jürgen Habermas e o Albrecht Wellmer. Agora eu vou falar aqui sobre a crise do indivíduo, que é quando o indivíduo tenta se preocupar em controlar as coisas, mas essas coisas, de tanto ele ficar se preocupando em controlar elas, elas vão controlar ele. Por isso que dessa forma a pessoa perderá todos os seus traços de individualidade. O Horkheimer, que era o filósofo da primeira geração, ele argumentava que a concepção burguesa da individualidade é claramente diferente de todas as outras concepções de individualidade. Ou seja, a concepção de um burguês naquela época era diferente de um comerciante, por exemplo. Ele também afirmava que a concepção burguesa da individualidade ela significa que o indivíduo zela por todos os seus interesses em mercado livre, que é repleto de interesses divergentes. E agora eu vou falar sobre, hoje em dia, como essa teoria crítica ela atinge a nossa sociedade, que é composta pela internet, e como ela utiliza da internet para poder ser meio que uma influência pra gente. Obviamente eu não vou ser anacrônico, porque nem o Adorno, nem o Horkheimer, eles viveram na nossa época e eles nunca pensaram como ia ser a internet na nossa vida. Por isso que não faz sentido. Mas alguns especialistas eles já têm uma ideia de como a internet ela vai impactar, ela impacta hoje em dia, a indústria cultural. E o que é a indústria cultural? É a junção de todos os produtos culturais. Que produto cultural é tudo que a gente utiliza. Por exemplo, a gente está ouvindo uma música para ir para a escola, a gente está utilizando um produto cultural. E assim por diante, a gente está tomando refrigerante, essas coisas. E por isso que essas coisas são tão importantes pra gente, porque a gente utiliza elas todo dia. E a internet, como um grande veículo de comunicações de hoje em dia, ela não podia escapar da teoria crítica da Escola de Frankfurt. Bom dia, meu nome é Paulo Irajá e eu vou falar sobre as características fundamentais da teoria crítica. Horkheimer faz da teoria crítica um contrapeso ao que chamaram de teoria tradicional. A teoria tradicional tem suas raízes no pensamento platônico e se caracteriza pela pura contemplação desinteressada com a realidade, operando a partir dos princípios geral. Horkheimer tratou em sua teoria crítica de construir um saber racional que denuncia o irracional que existe na história e na sociedade. Não querendo ser demasiado redutor, apresentamos algumas das características essenciais que se retiram da teoria avançada pela Escola de Frankfurt e posteriormente adaptada e continuada de formas diferentes por diversos outros autores. Dessa forma, deve ser realçado teoria da inspiração marxista e estudo da sociedade industrializada e crítica da sociedade burguesa, passagem do paradigma da qualidade para o da quantidade, crítica da razão e manipulação ideológica, crítica da filosofia tradicional e razão instrumental. A razão instrumental nasce quando o sujeito do conhecimento toma a decisão de que conhecer e dominar e controlar a natureza e os seres humanos.
Na medida em que a razão se torna instrumental, a ciência vai deixando de ser uma forma de acesso aos conhecimentos verdadeiros para tornar-se um instrumento de dominação, poder e exploração. Essa razão, para que não seja percebida, passa a ser sustentada pela ideologia cientifista, que por meio da escola e dos meios de comunicação de massa desemboca na mitologia cientificista. A evolução da razão instrumental nos permite compreender a transformação de uma ciência em ideologia e mito social. Que a ideologia da ciência não se reduz à transformação de uma teoria científica em ideologia, mas encontra-se na própria ciência, quando está concebida como um instrumento de dominação, controle e poder sobre a natureza e a sociedade. Que as ideias de progresso técnico e naturalidade científica pertencem no campo da ideologia científica. Em primeiro lugar, tem que destacar a sensibilidade cultural dos teóricos de Frankfurt e o vetor humanístico das suas teorias. Apesar de mais à frente podemos ver que a sua crítica às novas formas de arte e os novos produtos culturais do século XX pecou por alguma incompreensão dessas mesmas formas de produtos. A teoria crítica foi, porventura, a primeira reflexão sobre os efeitos negativos da difusão em massa da cultura, da arte e do entretenimento. Como insistiu Walter Benjamin, mais um inspirador do que propriamente um membro do grupo de Adorno e Horkheimer, a obra de arte perde a sua aura, perde o caráter de uma construção única em dado tempo e espaço e consagrada ao processo íntimo de criação com o autor, para passar a algo potencialmente reprodutível em que não interessa tanto a autoria, mas a agradabilidade imediata às massas sedentas por um hedonismo que compense as frustrações e a lacuna da sociedade de massas do início do século XX. Alienada, fragmentada e constrangida, a ruptura das relações sociais básicas. A teoria crítica primou, então, por frisar que as indústrias culturais tiveram o efeito de romper com a tradicional autonomia dos produtos culturais em relação ao mercado. Por último, tem que dar o mérito à dimensão humanista e existencialista da teoria crítica. Pese embora o pessimismo, algo exacerbado, e o desencanto perante o mundo, os autores da escola de Frankfurt tiveram uma aguda consciência dos efeitos, tendencialmente negativos da dimensão técnica, capitalista e industrialmente da sociedade de massas. A sua posição ética, a angústia sobre o destino da humanidade, a sua preocupação humanista com o futuro dessa civilização ocidental, assim como as preocupações de teor ideológico sobre o indivíduo constrangido à manipulação em um mundo reificado, constituíram, independentemente da sua validade no tempo, um importante alerta para as carências ou imperfeições da sociedade de massas. Bom, meu nome é João Mesquita, eu vou falar sobre a cultura de massa. Uma das consequências da cultura de massa é a homogeneização cultural, que considera estranha qualquer manifestação cultural que não incentive o consumo exacerbado de bens. Bom, ela meio que discrimina qualquer manifestação que não fale para o indivíduo comprar mais do que ele já tem. Um exemplo, o cara mora em uma casa simples, aí a cultura de massa fala para ele comprar 5 televisões, sendo que só mora só ele. E o cara tem um par de pés só. Aí a cultura manda comprar 10 caixas de sapato. Aí manda comprar o que o cara, vamos supor, ele não precisa, mas ele pode até ter, mas não precisa de além do que ele já tem. E conteúdos vinculados por meio de comunicação em massa também colaboram para a formação de indivíduos incapazes de aprofundar a análise social ou desenvolver seu pensamento crítico, pois partem de valores pré-concebidos praticamente. Em outras palavras, a cultura de massa pode levar ao empobrecimento cultural entre as camadas mais numerosas da audiência, que tem pouco acesso a meio alternativo de informações e entretenimento. Pesquisadores e especialistas da Universidade Estadual da Paraíba afirmaram que os consumidores assumem uma função passiva, que o papel resume-se a escolher entre comprar
ou não comprar. E em suma, as características culturais da massa são exploradas para a obtenção de lucro e, consequentemente, para a manutenção dos domínios das classes. E, tipo, isso tudo favorecendo a integração entre as classes culturais de massa e se prestariam à cultura as diferenças existentes entre elas, incluindo as desigualdades sociais até injustiças, tanto pela cor, pela raça ou até mesmo pelo próprio poder executivo, né? Vamos supor, um cara que é, um exemplo, dois caras que são ricos. Um deles tem mais dinheiro que o outro. Um deles tem uma mansão e 3 carros. E o outro tem uma mansão e 5 carros. Sendo que ele só, vamos supor, só precisa de um. Isso gera uma. Isso gera tipo como se fosse um bullying. Tipo, o cara que tem mais carro vai falar: ah, eu tenho mais carro que você, logo eu tenho mais dinheiro e poder para fazer o que eu quiser. Isso meio que gera, isso entre as camadas da elite gera uma desigualdade também. Não é só com a camada mais baixa.